e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados, e por que decaiu-lhe o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor guie, Senhor Jesus, essa mensagem conforme a tua vontade. Senhor Jesus, venha abrindo nossos corações para que a gente receba aquilo que o Senhor nos entregou. O Senhor Jesus, venha nos abençoar para que a gente se entregue a ti, ó Deus, e que a gente entregue, Senhor Jesus, o melhor para o Senhor, como já foi dito nessa manhã. Em nome de Jesus, tira todo o nervosismo, Senhor Jesus, e que o Senhor nos abençoe cada um de nós que estamos aqui, nossos familiares, e é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode se pé. Irmãos, que Deus falou comigo para trazer para a amada igreja, fala sobre sacrifício. E a gente aqui acabou de ler que houve 2 sacrifícios e a gente também vê 2 corações, Caim e Abel. Mas o que é sacrifício? Sacrifício é uma oferta ao Senhor e significava uma aliança do povo de Israel. E era dado sacrifício para perdoar pecados, ou também para agradecer a Deus. Obrigada. E existem 5 tipos de sacrifício, sendo 3 voluntários e 2 obrigatórios. Um deles é o holocausto, que foi o que foi apresentado por Abel, que significava a propiciação do pecado e rendição. O que mostra aqui o reconhecimento daquele que estava ofertando que existia uma soberania, né? Alguém que ia perdoar os pecados dele. E significava também devoção e compromisso completo a Deus. E era oferecido um animal macho de acordo com a sua renda, que poderia ser ou ali a ovelha, ou se a pessoa não tivesse muita condição, poderia oferecer um casal de pombos, ou linhos. E sem defeitos. Existia a oferta de manjares, que foi justamente aquele que foi oferecido por seu irmão Caim, que significava gratidão pelas primícias, e era oferecido aqui farinha, pão ou grão preparados com azeite, sal ou incenso. Tinha também a oferta de comunhão ou oferta pacífica, que era voluntário e simbolizava a comunhão com Deus ou pela uma gratidão por uma bênção específica. E era oferecido um animal também sem defeitos. A oferta pelo pecado, aqui já obrigatória, que era oferecido por quem tivesse justamente cometido algum pecado e estava procurando se purificar, né? Que era oferecido um animal sem defeitos. E a oferta pela culpa obrigatória, oferecida por aquele que tivesse privado alguém de seus direitos ou profanado algo santo. Era também oferecido um carneiro ou um cordeiro sem defeito algum. Então, sacrifício. Por que é que Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o seu irmão Abel? A gente vê aqui, se a gente voltar no versículo 4, no finalzinho do versículo 4 diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Ou seja, Deus primeiro falou que agradou-se de Abel, para depois dizer que ele agradou-se da sua oferta. E depois também ele disse que desagradou-se o Senhor de Caim e depois da sua oferta. O que a gente vê que Deus primeiro ele fala do ofertante para depois falar da sua oferta, ou receber ou não receber. Porque Deus, ele olha para nosso interior, ele olha para a gente antes da gente oferecer
algo a Ele vai olhar para as nossas intenções. E onde a gente vê isso, que Deus olha para a nossa intenção? A gente também vê na palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 ao 7, que diz assim: isso foi quando Deus mandou que Samuel ele fosse à casa de Jessé, porque a partir da casa de Jessé sairia o rei, que seria o rei de Israel, que a gente sabe que foi Davi, né? Mas Samuel, quando chegou lá, diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, que era o filho primogênito, o mais velho, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, talvez, quando a gente leu essa palavra, e quando a gente assiste, principalmente quando a gente está começando a conhecer a palavra do Senhor, fala isso por mim, que quando eu li isso aqui, eu disse assim: ué, por que Deus não aceitou o de Caim se aceitou o de Abel? Porque Deus sabe o que passa no coração da gente. E é por isso que a gente deve ter no nosso coração bondade, deve ter tudo que Deus nos ensinou antes de a gente entregar algo a Deus. E a gente vê que, aqui fala a palavra: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. A palavra do Senhor diz que o interior de Caim era mau, em 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, irmão, a gente não sabia o que havia dentro. Eu não sei o que passa no coração de cada um de vocês que estão aqui nessa manhã, mas Deus conhece o nosso interior. E uma coisa que a gente pode aqui parecer uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo ter uma vida desmotivada, né? Porque tem gente que pode estar cantando aqui, louvando, mas tem uma vida que não está condizendo com a palavra. E Deus, Ele sabia o coração de Caim. E olha por que Deus sabia. Porque Deus diz assim, então, em verso 6, então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E, gente, desejo fala sobre algo que está dentro do nosso coração. E Deus, vendo o que havia dentro do coração de Caim, disse: olha, calma, porque Jesus fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus tinha rejeitado aquela oferta de Caim naquele momento, mas ele estava dizendo: olha, se você fazer melhor da próxima vez, se você estiver certo da próxima vez, eu vou aceitar. Mas ele não prestou atenção para o que Deus dizia. E quando fala no verso 5, 6, que irou-se por sobremaneira Caim, decaiu no semblante, a gente vê que foi algo que estava tão errado dentro dele, né? Como diz a palavra do Senhor, em Provérbios 15, verso 3, o coração alegre forma manuseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O que significa isso? Que aquilo que há dentro de nós, ele será mostrado ao exterior. E aqui estava tão irado que ele ficou, dava para ver no rosto dele como é que ele estava. O que mostra que o que há dentro de nós será revelado. E a gente já vai vendo por que Deus não aceitou Caim. Porque Deus olha para a nossa intenção. A gente também vê isso na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 21, verso 1 e 4, que diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes
dera como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Porque a gente, igreja, tem que, mesmo tendo pouco, mesmo achando que a gente não sabe demais, se a gente tiver no nosso coração a humildade, a gente oferecer aquilo que a gente tem de melhor, Deus ele vai olhar para dentro do nosso coração e Ele vai ver que nós estamos sendo verdadeiramente oferecendo um sacrifício que agradará ao Senhor. Porque Deus, Ele não quer restos de nós. Em Malaquias capítulo 1, verso 13 e verso 14, diz a palavra do Senhor assim: E dizeis ainda, que canseira e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande e rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Aqui, Deus tinha rejeitado a oferta dos sacerdotes, porque eles não estavam dando ao Senhor o melhor. Eu falei aqui nos sacrifícios, de irmão, prestar atenção, que todos os animais que deveriam ser ofertados deveriam ser sem defeitos. Não deveria haver defeitos nos animais. Porque pensa assim, se eu vou dar um presente para alguém que eu gosto muito, ou é muito importante, eu vou dar uma camisa rasgada? Ah, não, né? Porque de que serve uma camisa rasgada? Porque a gente tem que dar as coisas a Deus com a intenção boa e dar o melhor ao Senhor. Assim como fez Abel, que ele deu das primícias do seu rebanho. Primícias falam daquilo que vem de primeiro, o primogênito, e também fala das melhores partes. Então, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Voltando. Porque Caim, ele tinha um coração mau. E Caim, ele colocou a vontade dele na frente da vontade de Deus, irmãos. Porque, como eu li aqui, Deus falava a ele que se ele procedesse bem, ele seria aceito. Mas ele não queria, ele não foi sincero. Porque talvez, eu estou falando aqui por mim, né? Talvez ele estava ali oferecendo ao Senhor, mas não porque ele verdadeiramente queria agradar a Deus. Talvez ele estivesse ali fazendo, não estou entendendo isso na Bíblia, mas talvez ele estivesse ali fazendo sacrifício porque os pais dele mandaram, porque o irmão dele ia fazer, e é o que a gente não deve fazer. A gente não deve vir para a igreja porque mãe manda vir, a gente não deve vir, tem um hino, já disse o hino que é para louvar, a gente não vai nem ensaiar para dar o melhor a Deus. Não é eu que vou ficar com o microfone, não é eu que vou cantar. Mas a gente deve dar o melhor a Deus, porque a gente não está aqui fazendo para ninguém ver. A gente está fazendo aqui para que Deus receba a nossa oferta. Amém? Então, porque em Provérbios 21, verso 27, diz a palavra do Senhor que o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então agora a gente sabe por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Então, qual seria o sacrifício que agrada a Deus? Eu nem falei, mas o título que eu tinha dado a essa pequena reflexão foi oferecendo um sacrifício que agrade a Deus. E a gente agora vai para o Novo Testamento, né? Porque a maioria dos exercícios que eu trouxe para os irmãos foi no Velho Testamento, porque essa base de sacrifícios, de entregar animais, era muito mais assim do Velho Testamento. Quando Deus mandou Jesus, que foi o sacerdote e também o sacrifício vivo, verdadeiro, ele veio e acabou com esse sistema de entregar animais para ser perdoado. Porque com a morte de Jesus, o véu foi rompido e é através de Jesus que nós agora temos e nós alcançamos o perdão.
Mas isso não quer dizer que a gente hoje não tenha que dar sacrifícios ao Senhor. Talvez hoje você não tenha que dar um boi, não tenha que dar uma ovelha, nem nada dessas coisas, mas a gente deve viver uma vida de sacrifícios ao Senhor. E a palavra diz em Romanos capítulo 12, 2, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a gente acabou de ler aqui, qual é o sacrifício que agrada a Deus? É o nosso dar o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, a nossa vida é o sacrifício. Assim como Jesus deu a sua vida para que a gente possa estar aqui hoje, a gente deve dar a nossa vida. Assim como fizeram os cristãos da Macedônia a ajudar os pobres, né? Em 2 Coríntios 8, capítulo 3, 5, diz assim, que os cristãos, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito roubos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Se os irmãos prestarem atenção, o Romanos, que a gente acabou de ler, 12, 2, termina pela vontade de Deus. E em 2 Coríntios 8, 3, 5, termina também pela vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente sacrifique a nós mesmos para, então, tudo aquilo que a gente for fazendo seja como uma oferta ao Senhor. Porque Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse o quê para os seus discípulos? Em Lucas 9, 23 dizia a todos: se alguém quer vir após a mim e a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus estava dizendo, nega-te a ti mesmo. Ou seja, se sacrifique, siga, dia após dia, pega a tua cruz e siga-me. Porque assim, você se sacrificando, você está colocando a vontade de Deus na frente da tua vontade. Porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus, ele não habita no meio do pecado. E é por isso que Deus não aceitou o de Caim. Porque ele talvez não vivia uma vida de sacrifícios ao Senhor. E a gente vivendo uma vida de sacrifício a Deus, irmãos, entregando tudo que nós vamos fazer, Deus vai olhar pra gente, vai ver que nós estamos sendo sinceros e vai fazer tudo aquilo que a gente for fazendo como sacrifício a Ele. Ele vai receber a nossa oferta. Porque tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer para o Senhor e não para mim. A gente tem que, assim, ajudar os outros, mas ajudar como se estivesse ajudando no que Deus precisa de ajuda. Mas assim, Jesus disse, eu me esqueci agora onde é que está a palavra, mas Jesus disse que vocês deram-me do que vestir quando eu não tinha que vestir, me deram que me cobrir quando eu senti frio, me deram de comer quando eu senti fome, me deram de beber quando eu senti sede. Aí eles perguntaram a Jesus, como foi que nós fizemos isso? Jesus disse que ao menor que vocês fizessem, também fizeram a mim. Então aqui está dizendo o Senhor, que quando a gente está ajudando o nosso próximo, nós estamos oferecendo uma oferta ao Senhor. Porque em Colossenses 3, versículo 23 e 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Mas por quê, né? Por que a gente tem que servir as pessoas?
Eu sempre digo, assim, quando às vezes eu estou conversando com as pessoas e entra no assunto, de que a gente tem que ajudar sempre as pessoas porque nós nascemos para servir. E Jesus ele foi o maior exemplo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 20 e 28, assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus, Ele quer que a gente se renda a Ele, a gente tenha uma vida de serviço ao Senhor. E isso quer dizer, talvez seja um pouco difícil. Pare e pense, o que é que eu tenho oferecido ao Senhor? Com que coração? Onde é que está o meu coração quando eu estou servindo ao Senhor? Porque não é mal você ajudar alguém, mas tem gente que ajuda a pessoa e quer ser elogiado. Aqui a gente viu que talvez Caim, ele deu o sacrifício ao Senhor e ele viu o irmão dele sendo aceito e ele perguntou assim: ué, por que eu não estou sendo aceito também? É claro que todos nós queremos ser aceitos, né? Mas mais do que isso, quando Deus diz a gente não, a gente deve se calar, porque Deus sabe. Deus sabe o livramento, Deus sabe o que aquilo ali que a gente ganhasse, a gente está pedindo ao Senhor, que poderia nos desviar. E aqui é isso. A gente deve viver uma vida de sacrifício ao Senhor, a gente deve se entregar a Ele, a gente deve ter o coração, entregar o nosso coração ao Senhor. Antes de qualquer coisa, entregar algo a Deus. E fazendo isso, tendo uma vida de serviço ao Senhor, será o melhor sacrifício que a gente pode oferecer a Ele. Porque Deus, Ele quer a nossa vida. Deus, Ele quer que a gente se renda a Ele, que a gente reconheça de que Ele é aquele que pode suprir as nossas necessidades, que a gente não deve estar esperando, elogio de ninguém, a gente não deve ter que agradar ao Senhor, né? Porque a gente não deve esperar pelos homens, que são falhos, e que a gente cresça, que Deus cresça na nossa vida e que a gente diminua. Amém? E Caim, ele não queria viver uma vida de serviço a Deus. Por isso, quando Deus disse não para ele coloca a vontade dele na frente da de Deus. E se afasta do Senhor. Porque o que ele faz? Ele mata o seu irmão. Ele mata o seu irmão. E a gente sabe que não é para matar, né? E por causa do erro de Caim, não só ele foi castigado, mas toda a sua geração foi marcada por causa de Caim. Então, a gente deve parar e pensar. Nosso coração, ele está pronto para oferecer algo ao Senhor. Se a gente entrou aqui nesta manhã e estava um pouco perturbado, ou a gente fez alguma coisa errada, a gente sabe que a gente tem que perdoar alguém, porque talvez esses são os pequenos sacrifícios que nós já devemos fazer para que Deus ele vá oferecer, ele venha pegar o que a gente faz como oferta. E a gente deve pensar com que coração eu tenho oferecido algo para Deus. Porque, já finalizando, a gente deve lembrar que Deus, ele se atenta antes para aquilo que a gente está oferecendo, ele se atenta para o nosso coração. Porque antes de receber o que eu entrego, antes de Deus receber aquilo que estamos oferecendo, ele vai olhar para a nossa vida e vai ver se ele vai receber ou não. Antes de Deus receber o que sai dos nossos mãos, ele receberá o nosso coração. E, igreja, não é fácil. A vida não é fácil. O Senhor diz que na vida tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se a gente permanecer na palavra, que é o Senhor, e a gente negar a si mesmo, porque é diário, né? A gente tem que acordar, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, Senhor Jesus, que o Senhor venha
e o Senhor receba a minha vida. E se tem algo, a gente tem que examinar nós mesmos, como diz a palavra do Senhor, se tem algo que está dentro de mim, que está impedido do Senhor receber a minha vida, que o Senhor venha tirar, seja amizade, porque às vezes tem amizade, jovens, que nos tira da presença do Senhor. E às vezes a gente gosta muito, mas a gente tem que dizer, Senhor Jesus, olha, afasta. Porque eu tive amigos na minha vida que já me tentaram tirar do caminho do Senhor. E quando eu orava, Senhor Jesus, olha, se tem amizade dentro da minha vida que o Senhor tem que tirar, por favor, tira. E às vezes a gente nem entende, né? Às vezes briga com a gente ou levanta um falso e a gente chora, né? Porque a gente adolescente não tem, às vezes, noção das coisas. E é Deus dando livramento. E outro dia, né? Deus, eu me perguntando, mas eu não tenho nenhum amigo. Por que eu não tenho nenhum amigo? Ninguém quer ser meu amigo. Mas o Senhor, Ele disse, olha, tu não oraste dizendo para que as amizades que fosse tirar para perto do Senhor, eu não ia tirar? Então, talvez a gente pare e pense, qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Né? Porque vai, talvez, doer. Mas tem que doer mesmo, porque Jesus é Ele que vai sarar o nosso coração. Eu tenho uma palavra também que eu achei muito linda quando estava estudando sobre sacrifício. E o rei Davi, ele falou assim, eu esqueci agora o versículo, não sei Cristo, mas eu vou colocar lá no grupo da igreja, que diz assim que o rei Davi dizendo, eu não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Mas qual é o contexto aqui? Aconteceu que Davi fez algo que desagradou ao Senhor. E aí então todo o povo ali de Israel estava sendo castigado por causa dele. E aí Deus disse a ele que ele afastaria aquela peste que estava atentando o povo se ele fosse oferecer o sacrifício de holocausto lá no monte. E quando chegou lá no monte, tinha um homem que morava lá, eu esqueci o nome dele. Aí ele disse assim, e quando ouviu que o rei Davi tinha dito, olha, toma aqui o boi, toma aqui isso, toma isso, aquilo e aquilo, dando tudo de graça para que ele fosse montado no holocausto. Mas aí, Davi pega e fala, não, obrigado, porque eu não oferecerei, eu pagarei o custo devido. Porque eu não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Então a gente tem que, mesmo que doa, deixar coisas para trás. Porque a gente tem que se moldar para cada dia parecer mais com Jesus. E a gente, então, oferecendo a nossa vida como sacrifício ao Senhor, será o melhor sacrifício que agradará a Deus. E é isso que eu queria deixar nessa manhã. Eu espero que os irmãos tenham recebido essa palavra e que a gente todo dia venha nos sacrificar para que Deus venha fazer a vontade dele na nossa vida. Amém? Agradecer por oportunidade.